sábado. Tudo bem com vocês? Que bom voltar aqui a essa igreja, que bom voltar aqui a essa que foi a minha terra por quase 11 anos. E quase 11 anos eu tive o privilégio de exercer o ministério aqui em terras paranaenses. Assim que amo esse estado, gosto muito daqui, gosto da igreja daqui. E para nós voltar para cá é um sentimento de voltar para casa. Então é muito bom. Muito obrigado pelo convite que me fez, pastor, muito obrigado mesmo. Para mim é uma alegria encontrar amigos aqui. E eu já vi os rostos de alguns aí. Né, Vone? Você está bem? Família está bem? Que bom. Tem outros aí que a gente já viu, encontrei Christian, muito bom. Encontrei o Ábido, Lucas, pastor, eu fui professor dele, quando ele era pequenininho assim. Minha esposa ontem deu o atestado de velhice dela, ela falou, não fui eu que falei, foi ela. Ela disse assim, olha, eu vejo esse menino, eu dei aula para ele quando ele era pequenininho. Aí eu falei, tu dizes, falei para ela, tu dizes. Bom encontrar você aqui, Irani, família, que bom ver vocês aqui. Muito bom. Queridos, nós estamos hoje um pouco desfalcados em relação aos jovens, mas por um excelente motivo, uma excelente razão, você sabe disso. Aqui na União Sul Brasileira está tendo o Congresso de Jovens Fortes, baseado no texto de 1 João, quando ele diz, jovens, vocês são fortes porque já venceram o maligno e a palavra de Deus está em vós. Ao mesmo tempo, pastor, está tendo agora lá na União Norte Brasileira, na cidade de Castanhal, a 70 quilômetros de Belém, também um acampamento jovem com mais de 10 mil jovens, chamado Reset, porque Deus não deleta, Ele reseta, né? Ele não só apaga, Ele recomeça a nossa vida. Ou seja, a igreja tem mantido viva, pulsante, ela tem se mantido viva e pulsante, pela graça de Deus, porque tem dedicado tempo, atenção à nova geração. E pastor, nós temos que aprender com os mais experientes, E esses jovens irmãos, eles estão dispostos a aprender. Conosco, comigo, com você, temos que ensiná-los, temos que ajudá-los, porque eles são a igreja que nós vamos deixar como herança para eles amanhã, né? Esperamos que Cristo volte muito em breve e eles também terminarão a pregação do Evangelho. Muito bem, eu queria começar fazendo a você uma pergunta, e a pergunta é, quem nós somos? Você não veio falar sobre missão aqui? Sim, vou falar sobre missão. Mas antes de responder aonde irei, eu preciso responder quem eu sou. Eu gosto desse texto, dessa citação, não é um texto, é uma citação de Mark Twain, onde ele disse que as duas datas mais importantes da nossa vida são o dia em que eu nasci e o dia em que eu descobri por que nasci. Você concorda com ele? Eu concordo, mas eu prefiro essa frase aqui. Eu gosto de dizer o seguinte, que as duas datas mais importantes da minha vida são o dia em que eu nasci e o dia em que eu nasci de novo. Porque no dia em que eu nasci de novo, eu descobri o porquê eu nasci a primeira vez. E aqui eu pergunto, quantos já tiveram a alegria, o privilégio de nascerem de novo aqui nas águas do batismo? Deixa eu ver sua mão. Amém. No dia do seu batismo, você descobriu, ou deveria ter descoberto, e ainda dá tempo, do porquê nasceu a primeira vez. O propósito da nossa vida, a gente compreende quando a gente morre para esse mundo e nasce para uma nova vida com Jesus Cristo. Quando a gente entende que estamos aqui como embaixadores de um rei, de um reino que ainda não foi estabelecido. Já foi inaugurado, mas ainda não foi estabelecido por completo, está por vir, muito em breve. Nós vivemos para falar do amor daquele que nos deu vida. É por isso que nós existimos. Olha o que a Bíblia diz, vá lá para João capítulo 15, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Vocês conhecem esse capítulo, já ouviram dezenas de sermões, de pregações sobre ele, sobre a videira, não é?
Jesus fala aqui sobre a videira e os ramos. E no versículo 5, ele diz claramente quem nós somos. Diz assim: eu sou a videira, e vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É um texto bem conhecido. Com base neste texto, eu pergunto, está bem claro, quem nós somos? Quem nós somos? Os ramos. Quem sustenta quem? A videira sustenta os ramos ou os ramos sustentam a videira? Quem, irmãos? A videira, os ramos. Pastor, mas é uma pergunta lógica, não preciso responder. Às vezes, a lógica é tão lógica que a gente esquece de falar, né? A gente ignora. Queridos, a primeira lição que nós temos que aprender nesta manhã é: você e eu somos ramos. Deus é a videira. Logo, a sua responsabilidade é ser ramo. Seja ramo, não seja a videira. Não queira assumir o controle da sua vida. Não queira tomar conta do seu nariz, como você diz, a vida é minha, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, porque você não nasceu para fazer isso. Não é assim, a sua essência não é ser a videira. Quem dá a vida, quem sustém, quem toma conta, quem alimenta, é a videira, não é você. Essa é a função da videira. Eu e você somos ramos. E qual é a função do ramo? Qual é a função do ramo? A Bíblia diz, olha o que diz ali no verso 16. Não foram vocês que me escolheram. Não foi o ramo que escolheu a videira, é a videira que escolhe o ramo. Não foi você que me escolheu, pelo contrário, fui eu que escolhi a vocês e vos designei para que vocês possam ir e dar o quê? Aqui está o propósito da sua vida. O propósito da minha vida. Olha, essa é uma pergunta que cientistas, estudiosos têm se debatido há milênios, quem sabe, para responder. Mas a Bíblia nos responde de maneira muito simples, muito clara, muito direta. Qual é o propósito da nossa vida? Por que que nós estamos aqui? Simples. Você está aqui para dar fruto, e fruto para a glória de Deus. Ponto final. É para isso que você existe. É para isso que eu estou vivo, é para isso que Ele nos mantém vivo. Só que isso só é possível se permanecermos nele. Você existe para dar fruto e fruto para a glória de Deus. É para isso que você existe. E não é bom saber que a gente foi escolhido? Quantos aqui lembram quando você era pequeno e aí o pessoal começava a escolher o time de futebol e você nunca foi um bom jogador? E aí tinha aqueles meninos e os dois melhores tiravam para o ímpar para escolher o time, e começavam a escolher. Você vem para cá, você atrás de mim aqui, vem para cá, você para cá, e você ali, né? E ninguém te chamava, nem olhava para você. Ou quando olhava, não, peraí, lembra, Lucas? Não, você era escolhido sempre primeiro, né? E aí de repente faltam só 2 para serem escolhidos. Você não, eu não vou ser o último, eu vou ser escolhido agora. Eu estou aqui, eu estou à disposição. Olha aqui, ó. Cara, ficou difícil agora, hein? Um olha para o outro. Vem você, é o outro, e você fica por último. E na verdade ninguém te escolhe. Só sobrou você. Se você não jogar, o time não tem jogo, e você vai para o time que faltava um. Quem já viveu essa experiência, não precisa levantar a mão. Mas é ruim, não é? Não é ruim quando isso acontece? Mas fato é que a Bíblia diz que isso não aconteceu comigo e com você. Deus nos escolheu para o time dele, e o time dele é vitorioso. Porque ele é o melhor, e ele está no time. Ele é o capitão, ele é quem escolhe. Não é bom saber disso? Nós fomos escolhidos por Ele, escolhidos para ir e dar frutos. Ir e dar frutos. Interessante como a videira se espalha, não?
Interessante como uma videira não cresce simplesmente como uma árvore comum. Ela precisa se espalhar. Eu não sou um especialista em videira, mas eu já vi videira, você também. Como é que foi uma plantação de videira? Ela tem uma armação de aço, de fios de aço. E através desses fios de aço, os ramos da videira vão se espalhando, vão se esparramando. Porque esse é o propósito da videira, é dar frutos, ela se esparrama. Veja, nada justifica tão bem o propósito da existência de um ramo do que o fato dele dar frutos. Esse é o propósito. O ramo existe para um grande propósito. E o que justifica a existência de um ramo é o fato dele dar fruto. Se ele não dar fruto, ele não precisa existir. E a Bíblia diz que aquele que, estando na videira, não der fruto, o que o pai faz? O que o agricultor faz? Corta e lança fora para ser queimado. Por quê? Porque não serve para mais nada a não ser queimado. Vai ser lançado no fogo, como qualquer graveto. A minha e a sua vida só fazem sentido se nós dermos frutos para a honra e glória de Deus. E aí você começa a ficar preocupado. Falou, pastor, você veio me fazer vir para a igreja para eu sair daqui com consciência pesada? Eu não estou dando fruto. Espera, segura e aperta o cinto. Que se tem uma coisa que você não precisa sair daqui é com um sentimento de culpa no coração. A gente já vai chegar lá. Agora tem uma coisa interessante. Cristo diz que nós somos os ramos, Ele é a videira. A gente já descobriu que o ramo é sustentado pela videira, não é o contrário. A nossa preocupação não deve ser sustentar a videira, é a videira que nos sustente. Então fique tranquilo, porque tudo que você precisa para dar fruto, a videira já providenciou. Isso já aprendeu e eu também. Nós temos uma ordem, qual que é a ordem? Que você possa ir e dar frutos. Agora, ordem é dada para ser obedecida. E a Bíblia diz, Cristo disse que nós somos seus amigos quando fazemos aquilo que Ele nos manda. Pai, mas eu não gosto de fazer isso, eu não quero fazer isso. Jesus não deu uma grande sugestão, Ele deu uma grande comissão. Se fosse sugestão, estaria na Bíblia. Eu sugiro a vocês que possam ir e dar muito fruto. Mas não existe a sugestão. Se você é um agricultor, você compra a muda, você prepara a terra, você planta a videira, você rega a terra, você coloca adubo na terra, tudo acontece para que aquela videira dê fruto. Ela nasce e não dá fruto, no mínimo você vai ficar revoltado com aquela videira, né, Irani? E você ia botar fogo nela na hora, não é? Para que serve uma árvore que não dá fruto? Para que serve um ramo de uma árvore frutífera que não dá fruto? E você já viu um ramo de laranja dar uva, ou um ramo de videira dar laranja? Não existe isso. E por que não existe? Porque isso é uma aberração, é uma agressão, é uma desobediência à lei natural, à ordem natural. O que eu quero dizer com isso? Querido, se você é cristão e está em Cristo, você vai gerar discípulos para Cristo. Não vai ter outro tipo de fruto. Se você está na videira, e Cristo é a videira, e eu sou o ramo, eu vou produzir pequenos cristos na minha vida, nos meus relacionamentos. E isso deve ser na vida do cristão um processo que natural, de relacionamento, de convívio e relacionamentos intencionais. Intencionais. Lembra de Jonas? Jonas era um servo de Deus. Jonas ouviu a voz de Deus. Jonas entendeu a voz de Deus. E ele se levantou. Deus disse para ele, Jonas, vai e prega. Ele se levantou e foi, mas para o lugar exatamente o oposto, a direção contrária. O que significa isso? Significa que não basta ser um filho de Deus, um servo de Deus,
não basta ouvir a voz de Deus, não basta compreender a voz de Deus, eu preciso obedecer a Deus. E Deus fala. Ele fala e fala todos os dias. Através do Espírito, através da palavra. Essa é a voz audível de Deus. Quando você toma tempo para estudar a Bíblia, Ele fala com você, Ele fala comigo. Você está obedecendo? Não é suficiente ouvir, não é suficiente entender, é preciso obedecer. E quando eu obedeço, eu assumo a condição de amigo. Eu assumo. Eu não mudo a pessoa de Deus, o que Ele sente em relação a mim. Ele é meu amigo, Ele sempre vai ser meu amigo. Mas enquanto eu não obedeço, eu não assumo a minha condição de amigo, pelo contrário, eu assumo a condição de inimigo dele. E Ele, como cavalheiro que é, como um Deus de liberdade, que tem no fundamento do seu trono a liberdade, o amor que é livre, deixa as pessoas livres para amar ou para rejeitá-lo, Ele não vai impedir que eu o trate como inimigo. Embora Ele já tenha tomado a decisão de ser sempre meu amigo. Você entende, queridos, obedecer a Deus é me colocar na condição de amigo. Eu aceito, Senhor, a tua amizade. E eu vou fazer aquilo que o Senhor manda. E eu tenho certeza que tudo que eu preciso para fazer aquilo que o Senhor manda, como videira que és, o Senhor já supriu. E vai suprir. Uma questão de fé, de relacionamento, de confiança. Agora veja a situação do mundo. Pensa nisso um pouquinho. 13% da população mundial vive em extrema pobreza, o que significa que vivem com menos de $1 por dia. 2,4 bilhões de pessoas não têm saneamento básico, 800 milhões de crianças, faltou a palavra crianças aí, passam fome no mundo. É um mundo mau que a gente vive, é um mundo que ou não conhece a Cristo, ou muitos que conhecem rejeitam a Cristo, e quando aceitam a Cristo, têm a vida transformada por Ele. Mas esse é o mundo que a gente vive. Essa é a realidade do mundo, a gente não pode fechar os olhos para ela. O mundo é muito maior que o Juvevê. O mundo é muito maior que o Paraná, que a América do Sul. 4,1 bilhões de pessoas se dizem não cristãs, tem outras religiões, e eu posso colocar aqui mais 1 bilhão que se dizem sem religião. Ou seja, chegamos a 5 bilhões de pessoas na Terra que ou não são cristãs, ou são assumidamente sem nenhuma religião. Não significa que essas 5 bilhões nunca ouviram falar de Cristo, mas existem ainda pelo menos 2 bilhões de pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Essa é a realidade do mundo que a gente vive hoje. Quando a Bíblia diz, eu preciso que você vá e dê fruto, Jesus disse, né? Olha para os campos, a seara está madura, e é grande, mas os ceifeiros são poucos. Ore para que o Pai mande mais trabalhadores, ore. Olha esse texto de Romanos, sempre me impressiona esse texto. Eu imagino Paulo escrevendo isso, talvez com a voz embargada. Se ele estivesse pregando, talvez ele pregaria isso e falaria isso para as pessoas com lágrimas nos olhos. E ele diz, como as pessoas invocarão em quem não creram? Como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Gente, eu sou apaixonado pela lógica da Bíblia. Olha que lógica mais lógica. Olha que coisa fantástica. Paulo era apaixonado pelo Evangelho, Paulo era apaixonado por fundar igrejas, Paulo era apaixonado por pregar para pessoas. Por isso o seu desespero, a sua angústia, ao falar para essa igreja que ficava em Roma, e consequentemente essa carta chegava para as igrejas circunvizinhas também, e ele faz esse apelo, gente, como as pessoas vão crer se elas não ouvem? Se não ouvem porque não tem quem pregue, se não prega porque não estão enviando. Enviem, preparem e enviem, como eu fui enviado, como Barnabé foi enviado, como outros foram enviados. Preguem, para que as pessoas ouçam
e, consequentemente, creiam. Preguem. Queridos, nós estamos testemunhando o levantar de uma geração. O levantar de uma geração. E eu agradeço a Deus pelo momento da história que Ele me permitiu nascer, para ver isso, para participar disso, para me envolver com isso. Tem uma geração que está se levantando para dizer para as pessoas que ama Jesus. Já ouviu falar nesse movimento? Nesse projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamada One Year in Mission? Por isso está aí, a gente vulgarmente chama de OIM. Já ouviu falar sobre isso? São jovens que param por um ano, juntam-se em equipes, recebem um treinamento e vão para outra cidade, para outros estados, alguns até para outros países, passar um ano dedicando-se ao Senhor, plantando igrejas, abrindo novas comunidades, abraçando, iniciando, fortalecendo comunidades, trabalhando em bairros e lugares desafiadores com centros de influência, amando as pessoas, servindo as pessoas, é o que esses jovens fazem. Essa mulher que está aí, ó, no meio, com uma blusa estampada, é a Dona Maria Aparecida, ela é de Goiânia. Essa mulher, 2 jovens estavam com a camiseta da Missão Caleb, mas eles estavam no projeto Um Ano em Missão. Esses 2 jovens foram visitar, estavam passando, batendo na casa das pessoas ali, chamando a atenção delas, etc. E quando ela apareceu, essa Dona Maria Aparecida, lá de longe, ela, o que foi? É coisa de crente? E você sabe que colportor, quem já foi colportor sabe que existe uma técnica, para você não falar de longe com a pessoa, você fala baixo ou enrola a língua para ela não entender, para ela chegar perto no portão. E aí, o que é coisa de igreja, de crente? Senhora, a gente só falou com a senhora. Hã? A senhora, eu só falar com a senhora. Espera aí que eu já vou. Que é isso, jovem não nasceu, não é bobo não, já nasceu esperto. Jovem cristão, então. E aí, quando ela chegou, ela disse assim: o que é? Coisa de igreja? Que se for coisa de igreja e religião, eu quero dizer já que eu já tenho a minha. Já tenho a minha igreja. Ah, é, senhora, e qual que é a sua igreja? A minha igreja é a igreja da televisão. É mesmo? E qual que é a igreja da televisão? É da igreja da TV Novo Tempo. Eu sou da igreja TV Novo Tempo, então nem adianta vir aqui falar que eu não vou mudar de igreja, não. Na hora, na camiseta da Missão Caleb tem o símbolo aqui do Novo Tempo. Na hora, esses jovens, então, mostraram para ela o símbolo, olharam para o outro. Bom dia, senhora, nós somos representantes da Novo Tempo e viemos fazer uma visita para a senhora. Ah, menino, pensa, safo, não? Na hora, sério, aqui, senhora, nós, símbolo da Novo Tempo, nós somos representantes da TV Novo Tempo. E são, não são? Claro que são. O canal da esperança. E eles foram convidados para entrar na casa dessa senhora, começaram a falar de Jesus para ela. Ela já conhecia um pouquinho da Bíblia, mas eles continuaram dando estudos bíblicos para ela. Resultado, hoje essa senhora Maria Aparecida é uma adventista do 7º dia. Amém? Por quê? Porque 2 jovens resolveram parar na casa dela, bateram, foram usados pelo Espírito de Deus, foram recebidos, eles pregaram, eles testemunharam, eles amaram, eles serviram, eles fizeram o que Deus diz para fazer. Eles obedeceram. Agora você pode estar se perguntando, mas pastor, como que eu vou fazer isso? Aliás, uma outra pergunta. Aonde o Senhor quer nos enviar? Para onde? O que diz lá? Mateus capítulo 28, você sabe de cor. Ide e fazei o quê? De onde? De todas as nações. Ele nos envia para todas as nações. Olha o que diz Salmo capítulo 2, verso 8. Corra para lá, abra lá rapidinho. Quem achar pode ler primeiro. Lê bem alto para nós, assim, para as pessoas ouvirem. Salmos capítulo 2, verso 8. O que Deus diz ali? Obrigado, irmão. Irmão Flores, que bom te ver de novo. O que Deus está dizendo que Ele quer dar para a gente? Só as nações.
mais nada. Ide fazer discípulos de todas as nações. Mas Senhor, é muito. Pede-me e eu vou te dar as nações. E a gente fica pedindo só pelo nosso filho, e tem que pedir. Não deixa de pedir pelo seu filho, não deixa de pedir pelo seu marido. Pede até morrer. Deus vai ouvir tua oração, não tenha dúvida. Ele vai te atender. Mas Ele também morreu pelas nações. E pouco nós pensamos nos desafios da pregação do Evangelho nas nações. Pouco nós pensamos na realidade do mundo, onde existem bilhões de pessoas que conhecem tão bem como Jesus, como você conhece Gautama, o Buda, como você conhece Zoroastro. Conhece bem Zoroastro? A doutrina do zoroastrismo. As pessoas também não conhecem de Cristo. E por que elas não conhecem? Porque há outros que não estão pregando. E por que não estão pregando? Porque não estão sendo enviados. Agora vem a outra pergunta que eu queria te fazer. Ou melhor, você pode estar pensando, mas pastor, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei. Acha que para ser cristão tem que pregar, ou cantar, ou tocar um instrumento. Se eu não sei fazer isso, eu não posso fazer nada para Jesus. Olha o que diz a Bíblia. Servi uns aos outros, cada um conforme o que recebeu? O dom que recebeu. Todos que nasceram de novo em Cristo Jesus, receberam dons do céu. Todos. E os dons que você recebeu, seja qual for o seu dom, se for um, se forem muitos, não importa, mas eles vão te levar a fazer o quê? Servir. Você pode servir. Você não sabe pregar, mas você pode servir de outra maneira. Você não sabe cantar, você pode servir de outra forma. Em novembro do ano passado, uma jovem se aproximou de mim, e ela estava participando do projeto Ano em Missão, 23 anos, psicóloga. E eu não vou falar o nome dela agora, você já vai entender por quê depois. Vou chamá-la de Júlia. E a Júlia chegou para mim e disse assim: pastor, está acabando o projeto Ano em Missão, mas eu estou tão apaixonada pela missão, só que eu queria agora viver uma nova experiência em missão, mas com aquele dom que Deus me deu, de ser uma psicóloga, de ouvir as pessoas, de aconselhar as pessoas. Esse é o meu dom, essa é a minha formação, é assim que eu quero ser usada por Deus, mas eu não sei como. O que eu posso fazer? Naquele momento me veio um pensamento, e eu disse para ela assim: Júlia, você já imaginou você servir num campo de refugiados? Um campo de refugiados, você atendendo crianças, mulheres, vítimas dos traumas da guerra, você já pensou nisso? Ela disse: nossa, pastor, ia ser incrível, né? Você teria coragem? Ela disse assim: eu acho que eu tenho. Terminamos a conversa, eu comecei a fazer algumas ligações, comecei a ir atrás, conseguimos um contato, resumindo a história. No dia 18 de março deste ano, a Júlia embarcou para... Pastor, eu não sei se é possível a gente parar por 3 minutinhos a transmissão para preservar a imagem dela. Pode ser para eu contar essa história? Podemos fazer? É só por uma questão de preservação e segurança para ela. Aí eu posso contar para vocês onde ela está servindo ao Senhor. Pode ser? Centenas, na verdade, de jovens que estão vivendo experiências assim em lugares desafiadores da terra. Eu visitei alguns deles no Egito, no Iraque,
na Turquia, no Líbano, são jovens. E você não tem noção de como esses jovens estão felizes servindo a Deus no campo missionário. Quando você pergunta para eles assim, você quer voltar? Eles dizem, pastor, por mim eu fico aqui. Eu continuo aqui, servindo ao Senhor. Agora, o desafio é muito grande. Nós temos as nações para alcançar. E como isso será possível? Eu queria ler um último texto da Bíblia com você, que é um texto diferente. Vá para Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, versículo 6. Gênesis 11. O contexto dessa história claro, é a Torre de Babel, a construção e depois paralisação desta obra, Torre de Babel. Ok? A intervenção de Deus, esse é o contexto. Mas nós vamos pegar desse contexto ruim uma lição que pode ser aplicada positivamente. Olha o que diz o verso 6. E o Senhor disse, verso 5, a partir do verso 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam edificando. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, e isto é apenas o começo, e agora já não haverá impossibilidade para tudo o que desejam fazer. Ou em outras traduções, nada será impossível para este povo. Veja só, quem é que está falando? Deus. Ele está falando sobre um povo rebelde, um grupo de pessoas rebeldes. E olha o que Deus diz a respeito desse grupo de pessoas rebeldes, que não estavam conectadas a Ele. Ele diz, como ele só tem um pensamento, como ele só tem uma linguagem, um só propósito, um projeto, nada vai ser impossível a esses homens. Por isso eu vou colocar uma restrição, um limite, vou parar por aqui. Dividiu as línguas, paralisou a obra, e você sabe o resto da história. O que isso significa, irmãos? Agora vem a aplicação positiva a partir desse contexto negativo. Se Deus disse que nada seria impossível para este povo que estava desconectado dele, que dirá de um povo que conectados à videira, conectados a Jesus Cristo, tiverem um só pensamento, um só propósito, uma só missão, um só foco, uma só linguagem? O amor. O que será impossível para este povo? Com Deus. Nada. As nações serão impactadas. Mas para isso precisamos parar de dar desculpas. Precisamos parar de perder tempo com aquilo que é, periférico na nossa vida, na vida da nossa igreja. Eu me lembro agora de Lucas, no capítulo 9, quando um jovem se aproxima de Jesus e diz assim, Senhor, eu quero te seguir. Era um escriba. E Jesus diz para ele, escuta, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus lia o coração e ele sabia que aquele jovem estava procurando seguir Jesus por interesse. Mas de repente ele olha para o lado e vê um outro, e Jesus olha para ele e vê o potencial nele. Lê o seu coração e Jesus diz para ele, segue-me. Você segue-me. Você está pronto para me seguir. Você está aqui como um fruto maduro para ser colhido. Segue-me. Mas esse jovem olha para Jesus e dá uma desculpa esfarrapada dizendo assim, Senhor, deixa primeiro sepultar o meu pai. E por favor, não entenda que o pai dele tinha morrido. Todos os historiadores, todos os estudiosos da Bíblia são categóricos em afirmar que o pai daquele jovem não tinha morrido coisa nenhuma. Ele queria cuidar da família, esperar o pai morrer, para quando o pai morrer, honrar a sua família, sepultando o seu pai, ajustando as coisas.
Não há tempo para isso, os dias que vivemos são maus, temos que remir o tempo. Jesus disse para ele então, deixe os mortos sepultar os mortos, cuidar dos mortos. Aqueles que estão mortos espiritualmente, aqueles que não têm o propósito para o qual eu estou te chamando agora, deixe que cuide dessas coisas. Você, eu estou te chamando para uma obra maior, segue-me. E prega o reino de Deus. E diz a Bíblia que Jesus, lá no capítulo 9, que Jesus insistiu com esse jovem. Nós não sabemos se ele seguiu. Mas Jesus insistiu, como Ele está insistindo comigo, como Ele está insistindo contigo essa manhã, Ele está insistindo, filho, segue-me. Seguir para quê? Para que você dê frutos. Está lá, segue-me. Deixe os mortos cuidarem dos mortos, e quanto a você, diz Jesus, vai e prega a palavra. Como? Usando os dons que Deus te deu. Servindo as pessoas, amando as pessoas, como eu estou fazendo, diz Jesus. Faça isso. Segue-me. Não basta ouvir a voz de Deus, não basta entender a voz de Deus, é preciso obedecer a Deus. E Deus quer usar você ao atravessar o corredor da sua casa para alcançar o seu irmão, seu esposo, a sua esposa, mas Ele também pode usar você ao atravessar a rua da sua casa para alcançar o seu vizinho, ao atravessar o corredor da sua escola, na sua faculdade, na sua repartição, do seu trabalho, na sua empresa, ou quem sabe, atravessar as fronteiras do seu estado e país. Eu não sei para onde Deus precisa, onde Deus quer te levar, o chamado que Ele tem para você, eu não sei, e eu não preciso saber, você precisa saber. Fato é que Deus quer te usar antes que Ele volte para todos nós. Essa jovem, e eu quero terminar com isto, Rafael vai terminar cantando para a gente uma música, mas antes eu queria compartilhar com você esse testemunho. Essa jovem aqui, a Ana, essa é a jovem, de gorro, vinho. Ela serviu em São Tomé em Príncipe, como voluntária, missionária voluntária, por 1 ano. Está ali, é um arquipélago de algumas ilhas, próximas a Angola, no ano de 2017. E a Ana Cláudia, ela me mandou certo dia uma história de algo que aconteceu com ela. Essa garotinha que está no canto, lá no canto, no extremo canto direito, com uma camisetinha regata, pés descalços, sorridente, se chama Milena e ela tem 7 anos de idade, embora não pareça, pelas circunstâncias de sua nutrição, da sua condição, enfim. Tem 7 anos de idade, Milena. E é uma garota que tem atribuições e responsabilidades de uma mulher adulta. Ela cuida da casa, a sua mãe tem outros 5 filhos. Ela que cuida da casa, ela ajuda a cuidar do irmãozinho. Ela dá banho, ela faz comida e não tem energia, não tem fogão elétrico, não tem fogão a gás, é na lenha. E essa menina começou a vir nas noites que estavam tendo do programa especial naquele lugar, naquela comunidade onde ela estava, e a Ana estava lá. E os santomenses, eles não são por natureza carinhosos, especialmente com as crianças. Eles maltratam as crianças no sentido assim, de bater, de xingar, de brigar. Não são de abraçar, não são de dar carinho. Culturalmente, eles não têm isso. Não é comum. E no dia que a Ana foi abraçar a Milena pela primeira vez, a Milena fechou a cara para ela, olhou brava para ela e afastou dela. E a Ana foi tentando se aproximar dela devagarzinho. Até que um dia, ela sentiu falta, a Ana sentiu falta da Milena no programa à noite. E como ela morava perto de onde eles estavam se reunindo, ela foi até a casa da Milena e disse assim: Milena, você não vai hoje com a gente à igreja? A gente está sentindo sua falta. E a Milena então chorando disse assim: eu estou atrasada, não vou poder ir porque eu tenho que dar banho no meu irmãozinho, está frio, tem que esquentar a água. Eu não vou conseguir ir. E a Ana falou assim: Milena, deixa eu te ajudar. Eu te ajudo, afinal de contas nós somos amigas. Ser igreja é ser amigo. Nós somos amigas. E aí
ela começou a ajudar, num determinado momento, a Milena de 7 anos, para e diz assim para Ana: você é parecida com Jesus. E a Ana perguntou: por que, Milena? Porque você ama e dá abraço. Você é parecida com Jesus. E a Ana escreve para mim dizendo assim: pastor, eu louvo a Deus porque a Milena, de apenas 7 anos, não estudou todas as doutrinas da igreja, não conhece todas as crenças fundamentais explícitas na palavra de Deus, mas ela entendeu quem é Jesus. E pastor, ela entendeu olhando para mim. Uau! Uma jovem de 20 e poucos anos de idade, foi Jesus para alguém. Que outro lugar te dá essa experiência, senão na missão? Quando você se dispõe para ser usado como uma ferramenta nas mãos de Deus, onde você estiver. Você é parecida com Jesus. E você? É parecido com Ele? É parecida com Ele? Será que alguém pode olhar para mim, para você e dizer que está enxergando Jesus na gente? Sabe como termina o capítulo 15 de João? Se você está curioso, leia lá. O capítulo 15 de João termina assim: vocês serão minhas testemunhas. Sabe por quê? Porque vocês estão comigo. Jesus está falando isso. Veja que não é um sentimento de culpa, não é um fardo que está sobre mim e você. Quando a gente lê Atos capítulo 1, verso 8, recebereis poder, sereis minhas testemunhas ao receber poder. Aquilo não é um fardo, aquilo é uma promessa. Vocês serão minhas testemunhas. Eu vou fazer de vocês minhas testemunhas quando vocês receberem o meu Espírito. Eu vou fazer. Você não tem capacidade. O seu problema não é prover os recursos. A sua preocupação não é essa. Você é ramo, você não é raiz. Quem tem que providenciar isso é a raiz. Você tem que estar disponível para ser usado pela raiz só para dar um fruto. Porque Deus escolheu, poderia ter escolhido os anjos, mas Ele escolheu nos usar para dar o fruto. Essa é a sua preocupação. Senhor, usa-me. O que Isaías disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Para onde? Não sei. Como? Muito menos. Mas eis-me aqui. Só tem 2 coisas, pode vir, Rafael, por gentileza. Só tem 2 coisas que você tem que se esquecer de todo o resto do sermão de hoje. Você não pode se esquecer dessas 2 palavras. Das 2 palavras, pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso sair daqui com uma decisão. Qual é a decisão que eu tenho que tomar? 2 palavras. E as 2 começam com D. Dependência e disponibilidade. Só isso. Esteja disponível para Deus e seja dependente de Deus. E o resto Ele vai fazer por você. Você vai ser Jesus para as pessoas. Você vai ser luz em meio às trevas. Seja aqui no Juvevê, aqui na comunidade onde você vive, seja no seu estado, seja do outro lado do oceano, seja na janela 1040, onde estão grandes desafios para a pregação do Evangelho, seja lá, não importa, mas seja disponível e seja dependente de Jesus. E você vai testemunhar, porque você está com Jesus. É uma promessa que Ele fez aos discípulos. Vocês serão minhas testemunhas, porque vocês estão comigo. Vocês serão minhas testemunhas, porque eu vou mandar descer o Espírito Santo sobre vocês com poder, e vocês serão minhas testemunhas. Eu estou dizendo, eu coloco assim, ó, eu afirmo, vocês serão minhas testemunhas. Seja uma testemunha, deixa a promessa de Deus cumprir na sua vida, que Deus te use poderosamente como tem usado esses jovens. E por favor, incentivem seus filhos, desde pequeno, incentivem os filhos da igreja a viverem experiências no campo missionário. Não tenham medo, incentivem. É a melhor experiência que ele pode viver na sua vida. Vai transformar a vida, transformando a vida de um jovem, você pode transformar a vida de uma igreja. Pensa nisso.
Vamos ouvir essa mensagem. Rafael vai cantar sobre o sonho de Deus para a sua igreja, a igreja atual. O que Deus quer fazer na vida da nossa igreja. E por favor, enquanto ele canta, de alguma maneira que você escolher e você quiser, fala com Deus e tome a decisão de realmente viver a missão, sendo disponível e dependente de Deus. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Coloque-se em pé para nós orarmos a Deus, esse Deus que em breve vai voltar. Nós estaremos em pé o esperando, em nome de Jesus. Lembre-se, talvez você não pode sair, mas você pode enviar alguém.
Tem muitos jovens que querem sair, não tem os recursos para isso. A missão é feita com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam, mas também com as mãos dos que enviam. Eu não sei como, mas de alguma maneira Deus pode usar você, e Ele quer te usar. Permita-se ser usado por Ele. Senhor, nós te louvamos esta manhã, porque a sua palavra é viva e continua falando ao nosso coração. Obrigado porque lembramos nesta manhã que somos os ramos e a videira, que é o Senhor, é quem nos sustenta. Obrigado porque entendemos que o propósito da nossa vida é simples, é dar frutos para a tua glória, para o teu reino. Nos ajude a fazer isso com coragem, com ousadia, usando, Senhor, em teu serviço os dons que nos deu. E falando com as pessoas a linguagem que é universal, o amor de Cristo. Por favor, Pai, aqui há jovens, aqui há adultos, aqui, Senhor, há idosos, crianças, desde o pequeno ao mais experiente, o Senhor quer usar a todo aquele que respira. Eu não sei qual é o plano e propósito que o Senhor tem para a vida de cada um, mas cumpra, ó Deus, ajuda-os a serem corajosos, confiarem em Ti, entregarem-se em Tuas mãos, serem disponíveis e completamente dependentes ao Senhor. Abençoa estes que estão em lugares desafiadores pregando o Evangelho. Que os Teus anjos os cerquem de bênçãos e de proteção. E que eles, ao voltarem ou de lá mesmo, incendeiem o nosso coração ao testemunharem das coisas maravilhosas e grandiosas que o Senhor tem realizado e ainda realizará naquele lugar. Abençoa-nos, Pai. Nos dá um restante de sábado feliz. Abençoa esse encontro de jovens, milhares de jovens estão reunidos aqui em Curitiba. Toca o coração deles com o poder da Tua palavra, que seja uma espada afiada de 2 gumes, que eles encontrem a força de que necessitam para colocarem-se em pé, não terem vergonha do Evangelho de Cristo e saírem anunciando o Teu amor às pessoas. Faça isso, Senhor Deus, pelo poder da Tua palavra. Nós oramos agradecendo porque fomos ouvidos por Ti e temos a certeza de que fomos atendidos pelo Senhor, pela Sua graciosa providência, em nome de Jesus, amém.